A aprendizagem é um direito humano. As crianças com deficiência têm o direito garantido à educação. No município de São Paulo, 15 mil alunos são atendidos na rede escolar. Há avanços nas políticas públicas, embora o quadro ainda esteja muito longe do ideal. Recentemente, escolas privadas recorreram à justiça para cobrar pelo atendimento a alunos com deficiência, mas não conseguiram sucesso. Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Bem-vindo! O Diálogo São Paulo fala hoje sobre educação inclusiva. Para debater o assunto, recebo a Procuradora da República, Eugênia Gonzaga. Seja bem-vinda, doutora Eugênia. Obrigada. Também no programa, Fábio Adiron, pai e militante da área de educação inclusiva. Seja bem-vindo, Fábio. No final do ano passado, houve uma grande polêmica por causa de uma ação movida no STF pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino para desobrigar as escolas privadas de atender crianças com deficiência. Doutora Eugênia, que é que está essa questão? Como é que ficou esse assunto? Então, as escolas particulares entraram com pedido de liminar perante o Supremo Tribunal Federal para não precisarem receber essas crianças já a partir desse ano, sem a cobrança de taxas extras. O ministro Fachin, não sei se você se recorda, deu uma liminar, né? E ele negou esse pedido das escolas particulares. As escolas particulares agravaram, pediram para colocar isso em pauta com rapidez, mas isso não foi colocado em pauta. O Supremo está com vários assuntos também muito urgentes, então ele considerou que não houve ainda uma decisão, mas ainda o que está valendo é essa liminar isolada concedida pelo ministro Edson Fachin. Isolada, eu digo assim, unitária, só uma pessoa que decidiu. Mas isso ainda não foi para a pauta geral do Supremo Tribunal Federal. Então, o que vale hoje é exatamente o que está na Lei Brasileira de Inclusão, que as escolas particulares têm o dever de receber, tanto qualquer outra escola pública, e não podem cobrar taxas extras por essa matrícula. E as escolas privadas querem cobrar por esse atendimento? Elas já vinham fazendo isso, já era uma prática das escolas particulares fazer essa cobrança extra e maquiarem alguns atendimentos considerados até desnecessários, né? Não é toda criança com deficiência que precisa de um apoio individual na sala de aula. Muitos especialistas acham até que esse apoio, ele milita contra a inclusão, porque a pessoa acaba ficando ligada só com o apoiador e não tem uma inclusão ali na classe toda, né? E mesmo nos raros casos em que essa pessoa precisa, às vezes, de um apoio, esse apoio, às vezes, é até da área da saúde, não é um apoio na área de educação mesmo, né? Então, esses apoios, assim, são, na verdade, os especialistas chamam de muleta para não fazer a inclusão, né? O professor não se envolver. E, na verdade, acaba ficando tão caro colocar o filho naquela escola com esse tipo de coisa que o pai acaba desistindo e procurando outra escola, né? Então, é como se a inclusão fosse só, então, para crianças muito ricas, né? E não é verdade isso. É possível fazer uma boa inclusão de qualidade, né? Sem esse tipo de coisa, claro que com toda a preparação, mas sem essas estruturas paralelas, retirando do professor a responsabilidade de ensinar também aquela criança. Ok. Fábio, qual a sua avaliação aí a respeito dessa questão, que é bastante polêmica e também muito importante? Na verdade, o que acontece é que, assim, existem dois grupos de interesse muito fortes nessa história. Eu nunca vou esquecer quando estava no começo dessa discussão, e eu ouvi da Eugênia a seguinte frase: a inclusão é uma coisa que a gente está fazendo para tirar de quem não quer largar para entregar para quem não quer receber. Tá? É verdade, eu falava isso mesmo. E eu nunca vou esquecer dessa frase. Por quê? Porque quais são os dois grupos de interesse? De um lado, você tem as escolas comuns, que, apesar de, se você pergunta se eles têm grupos homogêneos, eles vão dizer que não. Mas, no fundo, a nossa educação é feita como se todos os alunos fossem uma grande massa homogênea. Então, qualquer coisa que seja mais ou menos diferente, eles querem evitar. Por outro lado, você tem as instituições que ainda têm escolas especiais que não querem largar essas pessoas porque
Isso são, de um lado, fonte de receita para elas, e de outro, uma certa fonte de exercício de poder. Então, vamos dizer assim, a gente está sempre brigando com os dois lados, o que não quer largar e esse que não quer receber. Por outro lado, a gente tem que admitir que, comparado, tipo, meu filho entrou na escola com 3 anos, está praticamente saindo da escola esse ano. Nesses 15 anos, a gente teve uma evolução muito significativa. Então, quando ele entrou na escola, a gente ouvia todo mundo dizer assim, a escola não aceita, não aceita, não aceita. E mesmo, assim, algumas hoje aceitando meio na marra, a gente já tem muitas que estão aceitando porque aceitam mesmo. E porque já se convenceram de que esse é o caminho. Tá. Na verdade, então, as escolas tinham que atender, mas cada uma atuava da maneira como achava melhor. Não havia uma regra, um sistema, uma... Complementando aí a minha fala, né? Quem não quer soltar, quem não quer pegar. Só que no meio disso tem o direito da criança com deficiência. E o direito dela não é simplesmente a uma educação qualquer. É um direito à educação inclusiva. Né? Pela primeira vez, no texto jurídico, nós temos desde a Convenção da ONU de 2012, dizendo que o direito à educação das pessoas com deficiência se faz em um ambiente inclusivo. Né, juntamente com todas as pessoas, porque isso é o melhor para o desenvolvimento dela e, obviamente, das outras crianças também que se beneficiam. Até essa decisão do ministro Fachin foi muito interessante, porque ela não aborda só o direito da criança com deficiência à escola comum, ela aborda o direito das outras crianças de receberem, de estarem presentes nessa diversidade. Então, é realmente um direito de todos, no sentido de se cobrar a parte. E essas práticas, infelizmente, elas eram frequentes, ou como forma de se tirar mais dinheiro dos pais, né? Ou como forma de tornar muito difícil o acesso daquela criança àquela escola particular. Olha, a gente recebe, mas além, por exemplo, dos 2.000 de mensalidade, você vai ter que pagar, por exemplo, mais 1.000 aqui pelo apoio. Isso, e a maioria na prática, dos pais pagavam. Alguns pais, pessoas muito... que têm condições, ou então pais que realmente sacrificam outros bens da sua família para poder dar uma educação, né, que ele acha que é a melhor para aquele filho. E com filho com deficiência isso também não é diferente. Porque outro ponto que mudou muito ao longo desse tempo, o meu filho hoje tem 17 anos, mas os pais antigamente escondiam muito os filhos com deficiência. Os pais se ressentiam de colocar na escola comum, porque falava assim, o meu filho, eu não quero que meu filho seja o coitadinho da turma. Hoje não, hoje os pais eles têm muito orgulho, vai sofrer bullying, vai sofrer... Hoje os pais, eles podem até sofrer, é claro, né, com a notícia, com certas situações que passam, mas os pais têm orgulho e querem garantir o direito do seu filho. Então, acho que isso mudou bastante e quem pode, paga, mas está errado a cobrança para qualquer criança. E as escolas públicas, Fábio, ela cumpre o seu papel, consegue atender a escola pública tem cumprido o seu papel, eu vou dizer assim, principalmente as escolas municipais. As redes municipais são muito mais atuantes nesse sentido do que, por exemplo, a nossa rede estadual. Então, pega a própria rede municipal de São Paulo, apesar dela ser gigantesca, e aí você ter alguns focos ainda resistentes, mas como política pública, ela é uma rede que tem trabalhado razoavelmente bem a questão de inclusão. Então, a gente vai para... até porque, vou dizer, a rede pública talvez já tenha um histórico de receber todos os tipos de pessoas. Então, assim, os gestores estão mais acostumados com isso. Eu lembro de ter ido uma vez numa escola municipal e uma das professoras falou assim, receber criança com algum tipo de deficiência aqui é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é incluir egresso da FEBEM, pessoa que sofre abuso sexual em casa, violência, etc, etc. Eu falei assim, pessoa com deficiência é até mais fácil de incluir. Ok. Na avaliação da senhora também, o papel desempenhado pela escola pública é satisfatório? Olha, enquanto o Fábio falava, eu fiquei me imaginando aqui colocando defeito aqui em tudo, né? Quem ouve que a escola pública sempre teve a obrigação de receber
todo mundo já fala assim, é por isso que é uma droga a escola pública, né? Não é por isso que é uma droga a escola pública, né? E ela não é uma droga, a escola pública, a gente tem tido excelentes exemplos, e ela vem aprendendo a trabalhar com essa diversidade, porque o que acontecia no passado, inclusive nas escolas públicas, era selecionar as crianças que entravam, né? Eu fiz uma provinha para saber se eu podia entrar no primeiro ano em escola pública, né? E depois as escolas iam excluindo as pessoas que não aprendiam, que ficavam de fora, até conseguir homogeneizar todo mundo. Então, no quarto ano, no passado, as pessoas falam, no meu tempo, todo mundo chegava a ler e escrever. Claro, porque já tinha tirado todo mundo que não sabia. E essas pessoas estão onde? Né? Pessoas inteligentes, né, ficaram realmente para trás, né? Se a gente lembrar nas nossas turmas, pessoas que às vezes não estudavam matemática, não gostavam de certas matérias, eram pessoas brilhantes e não eram valorizadas. A escola pública vem aprendendo a valorizar todas as cabeças e ela já passou por essa fase de ter com muito trabalho com essa diversidade. Hoje ela vem se revelando uma escola que ela está dando conta, claro que com muita dificuldade, com vários outros exemplos ruins, mas a gente tem agora o Enem do Nordeste em escolas públicas, adolescentes muito bem classificados, né? Porque são pessoas que estão tendo uma formação integral e não apenas aprendendo a tirar 10 decoradamente, né? Em matemática, biologia e história. E quem acha que essa escola ainda é a melhor são pessoas que estão, né, muito desatualizadas. E outro ponto, também quando a gente fala as escolas municipais estão melhores, mas, em termos... Porque em municípios que se comprometeram, aí sim é uma beleza, porque o município é muito menor que o estado e ele está mais perto da criança, então ele fica mais fácil dele atuar. Então, quando o município se convence, é uma maravilha, a inclusão funciona, porque sai desse primeiro âmbito, no primeiro início já bem informado. Agora, infelizmente, né, nós temos municípios muito pequenos, 80% dos municípios do Brasil, cada 4 anos, cada 8, troca por prefeitos que não estão conscientes dessa questão da inclusão, que vem com essa cabeça arcaica de que a escola do meu tempo era melhor, e as primeiras coisas às vezes, que eles fazem é desmantelar todo esse sistema de processo. Então, é um processo de convencimento muito grande e que o MEC precisa estar sempre atento para fazer esse seu papel de apoiador, para não deixar que muitos municípios acabem tendo retrocesso nas suas políticas de inclusão, nas escolas públicas. Ok. No próximo bloco, eu quero saber de vocês como a escola deve atender o aluno com deficiência. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre educação inclusiva. E aqui no programa, a Procuradora da República, Eugênia Gonzaga. Também conosco, Fábio Adiron, pai e militante da área de educação inclusiva. No bloco anterior, deixamos no ar a pergunta sobre como a escola deve atender o aluno com deficiência. A doutora Eugênia é autora do livro Direito das Pessoas com Deficiência. Nesse livro, ela aborda questões legais e também a maneira e a forma com que as escolas devem atender os alunos com deficiência. Doutora Eugênia, quais são as recomendações legais, as orientações e obrigações das escolas em relação aos alunos com deficiência? O livro é um livro jurídico, não é pedagógico, mas nessa questão de inclusão, não basta afirmar que a pessoa com deficiência tem direito, as pessoas parecem que não se convencem porque acham tão estranho, tão impossível, né, na sala de aula comum ter também crianças com deficiência, que eles acabam esquecendo o direito, deixando de lado, falando isso é impossível e vamos educar separado mesmo, né? E o que não atende o direito dela à educação e nem das outras crianças. Então, no livro eu fiz questão de abordar também um pouco dessa questão do como fazer, sugerindo até caminhos, né? O que a legislação diz hoje? Com base na Convenção da ONU e na Lei Brasileira de Inclusão, primeira coisa, toda escola tem que ser adaptada arquitetonicamente. Então, esse é um primeiro passo da escola, saber, independentemente de ter aluno ou não com deficiência matriculado no momento, porque pode vir a receber pessoas, é um prédio público acima de tudo, né? Então, primeira coisa, a questão arquitetônica. Segunda coisa, ela precisa se preparar para as pessoas que têm deficiência sensorial. Então, ela precisa de apresentar, como diz a Lei Brasileira de Inclusão, intérprete de língua de sinais para os alunos maiores, professor de língua de sinais para os alunos menores, precisa ter o português como segunda língua, como uma forma de complemento
a educação dessa pessoa e várias outras situações. No caso de pessoa com deficiência visual, precisa das adaptações, dos materiais de tecnologia assistiva, de braille, de tudo isso já está escrito na nossa legislação e é possível a pessoa ir colocando em prática. E como é que ela vai fazer isso? Planejando antecipadamente, né? Então, a escola particular é um caminho. Agora, a escola pública, ela já vai colocar ela já precisa colocar no seu projeto político-pedagógico tudo isso e apresentar os seus projetos de inclusão. Porque também o que nós falamos no livro e que as escolas às vezes reclamam muito, elas falam assim, a gente tem que fazer tudo, mas a gente aqui não tem nada. Mas juridicamente, não é o poder público que vem na escola fazer no primeiro momento. Se não fez isso a rede inteira, cabe ao dirigente, ao diretor daquela escola, fazer no seu pedido de reforma, no seu pedido de material escolar, já aquilo que ela precisa adaptado para atender a sua clientela. Então, é sempre uma via de mão dupla. Tem o poder público que tem que apresentar as condições, ele já apresenta, já faz muito. Nesses últimos 10 anos, melhorou muito o apoio que a escola pública tem. Ela recebe um per capita a mais de Fundeb, quando ela tem alunos com deficiência matriculados. Então, a gente acha que melhorou bastante, mas tem que vir também da parte do titular da escola, né, fazendo também esses pedidos de adaptação. E o terceiro ponto é aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né, é ter uma prática pedagógica que abranja pessoas com diferentes características. Tem que romper com essa prática do passado que só visava turmas homogêneas. E essa atenção à diversidade, ela já é batida por muitos pedagogos, né? Todos as principais mentes de educação já falam, né, que a escola não pode procurar moldar a criança, mas é atender vários tipos de inteligência. Então, é apenas colocar em prática isso de verdade, né, fazendo avaliações individualizadas, né, o que ainda não se faz, dando chance de alguma criança refazer a sua prova. A questão da repetência não é simplesmente acabar com a repetência e nem fazer repetência. Tem que ter uma política que atenda o que aquela criança precisa de fato. Normalmente, o que ela precisa não é fazer 2 vezes o mesmo ano, né? Então, tudo isso é um conjunto que vai atender bem a todas as crianças e também as crianças com deficiência. E já está tudo previsto na nossa legislação. Então, no livro, eu vou abordando todos esses pontos e dando sugestões, exemplos de como muitas escolas resolveram isso. Ok. O livro está sendo relançado agora, né? Ele está na 3ª edição, mas agora está esgotado e nós estamos fazendo a revisão total, porque além da Convenção da ONU de 2012, já abordada nele, porque ele foi revisto em 2012, agora a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que veio em julho do ano passado e entrou em vigor agora em janeiro de 2016. Então, ele está passando por uma revisão e em breve a gente deve fazer, então, um relançamento agora abordando a Lei Brasileira de Inclusão. Ok. Fábio, como já li, a gente já viu em alguns dos seus textos, você sempre tem abordado uma questão interessante que não há ensino diferenciado, né, de matemática ou de português para criança com deficiência, né? Quer dizer, não tem que haver diferenciação. Não existe a diferenciação do conteúdo. Tabuada vai ser tabuada para todo mundo, seja para uma pessoa sem deficiência nenhuma, para um cego, para um surdo, uma pessoa com deficiência intelectual, sempre vai ser a mesma coisa. Provavelmente um cego vai precisar de um ábaco para aprender a fazer o cálculo diferente de outras crianças. Acho que existem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração aí. Primeiro, a escola se posicionar para entender que todas as crianças são diferentes, não são as crianças com alguma deficiência que são diferentes e, principalmente, partir da escola e principalmente do professor lá na classe, acreditar que todos podem aprender. Quando o professor acredita que todos podem aprender, ele encontra caminhos pedagógicos para ensinar para todo mundo. Acho que a outra coisa pessoa com deficiência não é um coitadinho. Ele não está na escola para ser super protegido ou para ser tratado com pena. Então, tipo assim... Há uma estigmatização aí, né? Eu acho que existe um pouco dessa história do coitadinho.
Então, a gente deu a lição para a classe toda, mas coitadinho, ele não precisa fazer essa lição, ele tem deficiência. Não, ele precisa fazer lição, eventualmente com alguma adaptação, mas ele tem que ter acesso, porque não adianta a gente falar assim, ele está incluído, mas ele não tem acesso ao mesmo conteúdo que os demais. Não, ele tem que ter acesso ao mesmo conteúdo que os demais. Com alguma adaptação, quando necessária, sim. E muitas vezes não existe necessidade de adaptação. Tem muitas pessoas que, por características pessoais e de contexto, não tem necessidade de adaptação do conteúdo. Às vezes tem da forma de apresentação do conteúdo. Então, eu vou ensinar geografia para uma pessoa cega, não adianta eu virar para ela e falar assim, olha o mapa. Eu vou ter que fazer alguma coisa, talvez alguma apresentação tátil, alguma coisa do tipo. Mas o conteúdo é o mesmo, tipo, explicar o relevo do Brasil é o mesmo para uma pessoa cega ou para uma pessoa não cega, tá certo? Então, eu acho que atitude, entender a diferenciação, acreditar que todo mundo pode aprender e não tratar como coitadinho, eu acho que são os... Se você começar, se a escola começar com essas convicções, o desenrolar da coisa é bem mais fácil. Outra questão que você tem dito também é que as escolas não consideram as pessoas com deficiência como detentora de direitos humanos e, portanto, de educação também. Sim. Na verdade, assim, quando eu estou dizendo assim, essa pessoa eu não quero aceitar, é porque ela não tem acesso a esse direito. Da mesma forma que no passado as mulheres não tinham acesso à escola, os negros não tinham acesso à escola, porque eles não eram considerados dentro da categoria cidadãos, tá certo? A gente ainda tinha uma diferenciação entre cidadãos de primeira, segunda, terceira, e tem gente que ainda pensa dessa forma, tipo, essa pessoa não precisa aprender, porque o que ele vai fazer com esse conhecimento? Ele tem deficiência, ele não vai conseguir fazer nada no futuro. Ok. A doutora Eugênia, além de procuradora, né, e que tem uma atuação forte, marcante nessa área como procuradora, também é mãe, né, de uma criança com deficiência. Um rapazinho já, vai fazer 17 anos. E então a senhora tem uma dupla atuação aí na área e por isso se envolveu bastante com o tema. Tenho. Eu, quando fiquei grávida dele, já era procuradora da República e já estava começando a atuar nessa questão de direitos humanos. E, logicamente, quando ele veio, né, com deficiência, eu acabei me aproximando muito de outras mães que têm filhos com deficiência e grupos de militância. Então, e até foi interessante na época, né, porque eles já defendiam muito o direito à educação, na escola e tudo mais, mas eles não falavam juridicamente nesse tema, né? Não, precisa colocar na escola porque é melhor para ele. Eu falei, mas a lei, o que fala? E a lei é dúbia, né? Na época tinha aquela interpretação terrível do preferencialmente, né? Muita gente entendia que era assim, de preferência, mas não era um direito muito da criança estar na escola comum, né? Então, quando eu vi que tinha essa carência de interpretação da norma jurídica, de defesa desse direito indisponível dessa criança com deficiência, eu entrei muito firme nessa defesa por conta da visão que eu tenho de procurador, né, de Ministério Público, porque o Ministério Público, quando trabalha com esses temas de direitos humanos, ele está olhando o direito da pessoa, da minoria em relação à maioria. Então, foi com base nesse conhecimento jurídico, então, que eu passei a fazer essa defesa do direito dele, obviamente, de todas as crianças. E foi até interessante, porque entre as APAES, esses pais mais antigos que tinham medo da inclusão, né, eles olhavam para mim e falavam assim, você é mãe, você não pode estar defendendo isso para o seu filho, né? Eu falava, não, mas acima de tudo o direito é dele. Então, para mim, isso assim, sempre foi muito claro, essa distinção. Então, eu acho que foi um ganho, né, tanto para mim como mãe ter esse conhecimento jurídico, mas também foi um ganho na área jurídica ter essa visão também mais humana, de ter ouvido tanto as mães, né, mais humana eu não digo, mas mais próxima, né,
dessa luta, desse sofrimento que é ter um filho recusado. Eu também tive meu filho recusado, né? E eu sei assim o quanto é difícil. E aí a senhora também tomou medidas legais ou foi? Então, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu não processei a escola, não. Eu achei que assim, por quê? que eles iam achar que eu estava me valendo da função de ser procuradora. Era uma época que quase ninguém entrava com ação, né? Estou falando de 15 anos atrás. E ela foi chamada, junto com outras escolas, nas audiências públicas, escolas que recusavam genericamente, né? Eu não cheguei a tomar uma medida específica. Hoje a senhora agiria diferente? Ah, e hoje eu agiria diferente, agiria sim. E eu falo para os pais, olha, é importante documentar, é importante dizer para a escola. Agora, hoje a gente também tem uma lei muito mais clara, né? Na época, eu até tenho uma amiga que acabou processando a escola, né? Depois a gente acabou se tornando amigas por conta até disso. Mas na época, o que aconteceu? Ela perdeu em primeiro grau. Então, foi uma exposição, mas foi até importante, porque a reação também foi muito contrária. Então, eu achei que, sendo procuradora, as pessoas iam falar, ela está se aproveitando do fato, só ela que conseguiu. Então, eu achei que não deveria misturar estações. Mas foi muito duro, foi muito dolorido, caberia, sim, tanto uma denúncia no âmbito penal, porque já era crime na época a recusa, como uma ação por danos morais, né? No próximo bloco, eu gostaria de ouvir de vocês sobre experiências inovadoras de educação inclusiva no Brasil e no exterior. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre educação inclusiva e eu recebo a Procuradora da República, Eugênia Gonzaga, e Fábio Adiron, pai e militante da área de educação inclusiva. No bloco anterior, deixamos no ar a pergunta sobre experiências inovadoras de educação inclusiva no Brasil e no exterior. Fábio, existem experiências positivas que podem ser reproduzidas aqui no Brasil? Existem experiências internacionais dos dois lados, algumas muito positivas e, na verdade, também algumas muito negativas. Eu acho que o exemplo emblemático mais próximo nosso é o caso da Escola da Ponte, em Portugal, que é uma história a respeito da escola para onde eram mandados todos os excluídos de outras escolas. E todo o processo que eles fizeram de construção para lidar com todas essas diferenças, chegando num ponto em que a Escola da Ponte tinha as melhores notas nos exames nacionais, como os nossos aqui. Existem outros modelos, tem um que é o que eu estou seguindo já desde que o Samuel está na escola, que não é um método, mas é um projeto, é uma questão conceitual que chama Projeto Roma, que é um trabalho originado na Universidade de Málaga com um grupo italiano, depois eles trocaram o nome para ficar bonitinho. Na Espanha chama Projeto Roma, na Itália chama Projeto Málaga, e que trabalha... Mas é a mesma coisa, basicamente. É a mesma coisa, é a mesma coisa, mas você vai encontrar mais material como o Projeto Roma, porque o lado espanhol era o lado acadêmico que tem mais publicações, que trabalha justamente aquelas questões de trabalhar o potencial da pessoa e não o déficit, trabalhar a confiança, aprendizado, e que a gente tem usado, inclusive aqui no Brasil, várias pessoas têm usado e quem usa direitinho funciona bem. Acontece também o contrário, às vezes a gente tem situações como países, em tese, que deveriam ser os super desenvolvidos, que chegam a ter escolas hiper segregadas, tipo a Suíça, alguns países escandinavos. Agora, a gente brinca que aqui no Brasil, modernidade é você usar Paulo Freire. Porque, vamos dizer assim, porque até hoje a gente não usou Paulo Freire, que é um pedagogo nosso que trata disso tudo e que nós ainda não colocamos para dentro da escola. Quer dizer, ele já nasceu, desenvolveu... Tem experiências implantadas no mundo inteiro. O mundo inteiro usa o Paulo Freire e a gente não usa. Então, modernidade para nós seria usar o nosso pedagogo principal aqui. Ok. E para a senhora, doutora Eugênia, quais experiências que lhe chamaram a atenção, tanto no exterior como também aqui no Brasil?
É engraçado, né? Você tem alguns países, Alemanha, França, Espanha, e o que a gente, os Estados Unidos um pouco, e nos Estados Unidos você tem locais que são excelentes, escolas inclusivas de ponta, as crianças com deficiência vão na escola, né? E fazendo tudo como a gente sonha. E aí você vai, por exemplo, na Alemanha, e aí você vê que as pessoas lá ainda estão lutando muito para tirar de quem não quer soltar aquela história, né? Uma estrutura de escola especial muito, muito forte, muito que funciona até, né? Muito bem, mas que, por exemplo, lá eles têm dificuldades de traduzir até a convenção mesmo. Quando a convenção fala inclusão, eles querem traduzir para integração, que seria uma forma, assim, menos positiva de se fazer, né? A inclusão, uma forma... inclui quem acompanha a turma, quem não acompanha eu deixo separado. Então, acho que como o Fábio falou muito bem, existe ainda um misto e não é porque o país tem às vezes muito dinheiro que está fazendo uma excelente inclusão. Às vezes até quando tem muito dinheiro, os instrumentos de segregação, essas escolas são estruturas muito fortes, arraigadas, presentes na sociedade e que não se consegue ainda fazer essa junção. Então, a gente está realmente caminhando no mundo inteiro. Mas eu acho que, como também disse o Fábio, a gente caminhou muito bem nesses últimos 10, 15, 20 anos. Acho que cada vez mais agora, assim, virou realmente um caminho sem volta. E no mundo todo, o que as pessoas que querem, mesmo, por exemplo, nesses países em que tem essas escolas especiais amplas e fantásticas, né? As pessoas ali querem inclusão. Eles já não querem mais segregação de maneira alguma. Ok. Fábio, aqui tem uma experiência de mediador nas escolas, né? Como é que é esse trabalho, essa experiência do mediador? Tem várias experiências, porque infelizmente esse nome mediador virou uma coisa que não é, tá? Porque a gente Você podia explicar porque para a quem gente está em casa porque a gente tem uma mediação olhada por dois teóricos da educação, um que é o Meleiro do Projeto Roma, outro que é o Feuerstein, de um processo chamado PEI, que são efetivamente mediações. O do Feuerstein diretamente com a criança, o Meleiro fazendo a mediação entre a família e a escola. Ele não atua sobre a criança. Isso realmente é fazer mediação. A outra coisa é o que as escolas começaram a pedir de mediador, que no fundo são essas muletas. Do tipo assim, ele quer um mediador, atrás um mediador. O mediador é um tomador de conta, é uma babá da criança, para não ter que a escola ter que cuidar disso. Mas a mediação, de fato, é quando eu tenho alguém observando os lados ou a pessoa e identificando a possibilidade ou identificando quais são os itinerários mentais que essa pessoa faz para aprender, para facilitar os contextos. Então, eu adapto a escola, eu adapto a casa para que a pessoa, dentro de um contexto em que aquela pessoa aprenda melhor. Então, usando as múltiplas inteligências, tipo, tem gente que aprende melhor visualmente, tem gente que aprende melhor pela lógica. Então, eu vou mudando esses contextos para facilitar a aprendizagem. Mas não é um mediador que fica atuando sobre a criança. Ele não dá aula particular, ele não é um professor particular, ele não é um acompanhante. Ele é alguém que observa a situação pedagógica, inclusive acaba ajudando muito a escola, porque, vamos dizer assim, como ele está observando a escola, a classe, ele acaba tendo ideias boas que não são para aquela criança, são para a classe toda, são para a escola toda. Eu vejo isso que, por exemplo, na escola que o Samuel estuda desde sempre, uma série de coisas que foram adaptadas para o Samuel acabaram servindo para uma série de outros alunos que tinham as mesmas necessidades e que eles não estavam percebendo. Tá? Então, esse mediador. Assim como o próprio Paulo Freire entende que o professor é o mediador entre a criança e o conhecimento. Ele não é um senhor que dita as regras do que a criança tem que aprender. Na verdade, ele faz a mediação entre o conhecimento e a criança. Ok. O nosso tempo está quase se encerrando, então eu gostaria de ouvir as considerações finais de vocês, da doutora Eugênia e do Fábio, mas colocando também um adendo aqui. Como tem sido, se vocês puderem falar também, como tem sido a mobilização dos pais ou das entidades da área de educação inclusiva diante dessa ação do STF? Houve uma grande polêmica mesmo no final do ano passado, hoje parece que se parou de
de falar de uma certa forma do assunto. Como é que tem sido essa mobilização para que não se permita ou que se consiga que a decisão temporária aí tomada lá pelo STF seja mantida? Se você puder falar um pouco. Várias associações, né? E obviamente essas associações sempre têm pais e mães fazendo parte delas, profissionais que atuam diretamente com pessoas com deficiência. Eles entraram como amicus curiae nessa ação do STF. Então, a Associação Brasileira de Síndrome de Down. O que é isso exatamente? Só desculpa, para perdão. Boa. Amicus curiae é alguém que entra dentro do processo, né? Porque normalmente o processo tem autor e réu, né? São as partes ali que estão só dentro do processo. Nessas ações que atendem, que tratam de temas muito grandes, né, de interesse nacional, existe essa figura que se admite, então, entrar as associações como esse tal do amicus, né, que são pessoas que vão poder também dar os seus pareceres na ação, né, dizendo sua opinião sobre aquele caso. Isso vai ser importante para servir de subsídio para os ministros, né, para as outras partes. Então, essas associações estão, a maioria, né, que eu conheço, elas estão mobilizadas nesse sentido. Acho que a COFENEM está bem sozinha nessa ação. A COFENEM é a Confederação das Escolas Particulares, das instituições de ensino particulares do Brasil. Eu tenho a sensação que ela está bastante sozinha. Me disseram que a Federação Brasileira das APAES, né, que é esse grupo, né, que não quer largar, né, teria entrado como parceiro da COFENEM. Mas eu não sei se isso já ficou bem delineado nos autos, né? Foi o que eu ouvi dizer. Então, acho que, no geral, as pessoas... aquilo, como eu disse, né, é um caminho sem volta, né? A inclusão, ela entrou para ficar. Essas mães agora dando um belo exemplo nessa questão da microcefalia, né? O que a gente tem visto é que elas poderiam o tempo inteiro estar ali se sentindo vítimas desse momento e trabalhar. Não, a gente tem visto associações de mães ali positivas, estamos aqui juntas para trabalhar pelo direito dos nossos filhos vão conseguir ter estimulação, aquilo que eles têm direito, né? Então, eu acho que a gente tem uma mudança muito grande nesse século XXI e eu vejo isso de maneira muito positiva para as crianças com deficiência. Obrigado, doutora Eugênia. A senhora gostaria de compartilhar algum contato? Eu acho que, em termos de informações jurídicas, as pessoas poderiam consultar o site da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Eu faço parte de um grupo lá, chama-se GT Inclusão, então tem a parte de inclusão, tem publicações, manuais, eu acho que podem encontrar várias informações nesse âmbito jurídico. E o site da editora do meu livro é wvaeditora.com.br, é uma editora do Rio de Janeiro, tem nas livrarias, mas as pessoas também podem acessar via internet. Só peço que aguardem um pouquinho, porque eu acho que essa 4ª edição vai ficar pronta lá para abril ou maio. Ok, muito Bom? obrigado. Fábio, suas considerações finais, por favor. Eu acho que assim, as pessoas têm que, começando em casa, os pais acreditarem nos filhos que eles podem aprender. Ponto. Quando o pai acredita, ele vai transmitir essa mensagem para o professor, para a escola, e ele mesmo vai agir nesse processo e vai agir em outros processos, inclusive na participação em grupos de pressão, de movimento, de interesse jurídico na defesa das pessoas. Então, não estão sozinhos e, de preferência, não fiquem sozinhos os pais. Obrigado, Fábio. Você gostaria também de compartilhar algum contato? A gente tem grupos que funcionam dentro do Yahoo Grupos. Um é o grupo do Fórum de Inclusão e, para numa questão mais específica, tem um grupo de discussão de pais, professores, profissionais, que é o grupo de Síndrome de Down, que hoje já tem quase 2.000 pessoas lá participando. Obrigado. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até a próxima semana. Tchau.